Vamos meditar na palavra do Senhor. Queria que você, por gentileza, abrisse sua Bíblia. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 6. Nós estaremos lendo do verso de número 9 até o verso de número 13. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que nos diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ao Senhor em oração mais uma vez. Soberano Deus, nós te bendizemos pela rica oportunidade que nós temos de ouvir a tua voz por meio da tua palavra. Obrigado por esse tão grande privilégio. Pedimos, ó Deus, que o teu nome seja louvado por meio da exposição da tua palavra e que a glória do Evangelho de Cristo possa ser também diante dos nossos olhos posta por meio da tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos assim. Amém. Meus irmãos, por algumas vezes na jornada cristã, nós cometemos alguns erros que normalmente são decorrentes da nossa falta de diligência de observar atentamente aquilo que a palavra do Senhor diz, ou aquilo que Deus diz a nós em sua palavra. Um dos erros mais comuns entre tantos que podem ser mencionados, cometidos por nós, é pensarmos muitas vezes que determinadas áreas das nossas vidas, da nossa jornada cristã, podem ser desenvolvidas de modo alheio à palavra do Senhor. Pensarmos que determinadas áreas das nossas vidas, do nosso relacionamento com Deus, pode ser desenvolvido de modo independente da palavra do nosso Deus. Um exemplo acerca disso é o exemplo da adoração. Algumas pessoas pensam que adoração é algo tão íntimo e pessoal, é algo que diz respeito tão somente a Ele, em seu íntimo, em sua intimidade com Deus, que não admitem que opiniões externas sejam dadas acerca da forma como Ele adora ao Senhor, por entender assim que a adoração é algo que parte da sua intimidade isolada com Deus. Até mesmo, muitas vezes, quando essas exortações ou opiniões partem da própria Escritura. Algumas pessoas, quando são inquiridas acerca da forma como elas adoram a Deus, chegam a dizer da seguinte maneira: por favor, isso faz parte da minha intimidade com Deus, então não se envolva naquilo que é de intimidade minha com o Senhor. É comum frases como essa, no que se refere à adoração. O mesmo pode se aplicar também à oração. Algumas pessoas pensam também que oração é algo tão particular entre ele e Deus, que faz parte de tal maneira da sua intimidade com Deus, que opiniões externas não são bem-vindas, entendendo assim que esta área especificamente da sua vida pode ser desenvolvida de modo alheio à palavra do Senhor Jesus Cristo. Mas, diante do que a palavra do Senhor nos deixa claro, nós podemos entender
de modo inequívoco que não há nenhuma área das nossas vidas cristãs, da nossa jornada com Deus, que possa ser desenvolvida de modo independente da palavra do Senhor ou a partir do nosso foro íntimo. Nenhuma área das nossas vidas deve ser vivida de modo alheio àquilo que Deus descreve em sua palavra. E no sentido de hoje, no que se refere à oração, é claro que nós devemos considerar que as nossas orações, em algum sentido, elas têm o princípio ou um sentido de individualidade, pela razão óbvia de que nós temos demandas diferentes para apresentar diante do Senhor. Contudo, os princípios que devem reger todas as nossas orações são pela palavra do próprio Deus, colocadas, ensinadas a cada um de nós, ou colocados e ensinados esses princípios a cada um de nós, nos fazendo entender que as nossas orações devem obedecer aos princípios que Deus descreve em sua palavra. Tendo isso como o norte do nosso entendimento inicial, de que Deus descreve em sua palavra tudo aquilo que deve reger as nossas vidas espirituais, eu quero meditar com os irmãos em alguns princípios que a palavra do Senhor Jesus, nesse dia aos seus discípulos, trazem para nós, e nós faremos isso observando algumas expressões contidas no texto que nós fizemos menção. Porém, antes de nós olharmos especificamente algumas expressões ditas por Jesus, cabe-nos, segundo diz o teólogo Matthew Henry, contemplar em termos gerais o que Cristo quis ensinar por meio da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, em termos gerais, nós devemos ter em nossa mente, quando Cristo nos leva ao entendimento de que nós devemos orar a Ele, orar ao Pai e chamá-lo de Pai, nós devemos ter em mente a doutrina da adoção e de que é um privilégio somente dos filhos de Deus se dirigirem a Deus chamando-o de Pai. Isso parte do entendimento de que nós somos os seus filhos amados e de que nós estamos, por meio de Cristo, filiados e somos participantes dessa grande dádiva divina, deste grande meio de graça que o nosso Deus nos confere em sua palavra. Uma segunda coisa que nós devemos perceber, de modo geral, acerca dessa oração, é que, em meio às nossas orações, nós devemos desejar que a glória do nosso Pai seja, de modo claro, exaltada, evidenciada. Observe, a partir do que nós lemos nessa manhã, nós percebemos que essa oração, de modo geral, se estrutura com uma invocação e 6 petições. Se nós observarmos, toda a Escritura trabalha na sua revelação progressiva para evidenciar a glória de Deus. Nas 3 primeiras petições que nós fizemos leitura, nós temos uma petição referente ao nome, uma petição referente ao reino e uma petição referente à vontade do Pai. Em segundo lugar, vem então as necessidades humanas, o pão, o perdão e a vitória sobre o mal. Isso nos deixa evidente de que, ao contrário do que muitos ensinam hoje nas mídias sociais, a oração não tem o homem como centro, mas o próprio Deus como centro, a partir daquilo que o próprio Cristo nos ensina. Essas petições, sendo 6 petições, como já falei, elas se dividem da seguinte maneira: petições referentes a Deus. A primeira petição, referente ao nome de Deus, no verso 9. A segunda, petição ao seu reino, no verso 10, como já mencionei. E a terceira, referente à sua vontade, no verso 10, ainda na parte B. As petições referentes a nós
colocadas em um segundo grau de importância, conforme diz William Hendrickson. São petições relacionadas às nossas necessidades físicas, petições relacionadas às nossas dívidas e petições relacionadas à nossa vitória contra o nosso adversário. Agora, observemos, depois de entendermos de modo geral a oração do Pai Nosso, observemos então alguns princípios específicos, através dos quais Cristo nos ensina que nós devemos orar. Em primeiro lugar, ele nos ensina no verso 9 e no verso 10 o princípio da adoração. Perceba o que diz o verso 9 e o verso 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É interessante, porque a palavra do Senhor nos ensina a orar e nos mostra que nas nossas orações nós devemos adorar a esse Deus a quem nós nos dirigimos. As expressões que estais nos céus, santificado seja o teu nome, faça-se a tua vontade, são expressões que estão envolvidas em um contexto de adoração. Em toda a Escritura, essas expressões são encontradas em um contexto de adoração, em momentos em que o povo de Deus se dirigiu a Ele em louvor, se dirigiu a Ele em adoração pelos seus maravilhosos benefícios demonstrados. A exemplo disso, nós poderemos tomar como base o Salmo de número 113, que nos diz em seus versos: Aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e desde o monturo o necessitado, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. No verso de número 4 desse salmo e no verso de número 5, Deus é exaltado como aquele que está acima dos céus, aquele que habita nas alturas. O princípio que nos leva à compreensão de que, ao orarmos, nós oramos ao Pai, ao nosso Deus que está nos céus. Não no sentido tão somente de uma localização, como quem entende que o lugar que ele mora é o céu, mas como quem entende de que está orando, se dirigindo a um Deus alto, sublime, que dos céus governa todo o universo. Ora, o que nos diz o Salmo 93, senão isto, de que dos altos céus Deus governa tudo e todos. Cristo então nos ensina que em nossas orações nós devemos ter em mente esse princípio de adoração. Nós estamos orando a um Deus que é alto, que é sublime. Do céu ele governa todas as coisas. Em Êxodo capítulo de número 15, do verso 1 ao verso 3, e também no verso 11, logo depois que o povo de Deus vive o grande milagre operado pelo Senhor na libertação do cativeiro egípcio, eles passam o Mar Vermelho, eles cantam a Deus em alegria, em gratidão. E diz a palavra sagrada que Moisés cantou e disse assim: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. E disseram: Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente.
Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus do meu pai, por isso eu o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Verso 11. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em seus gloriosos feitos e que operas maravilha? Perceba, um outro princípio ensinado por Cristo também, declarado em outro contexto da Escritura, a declaração do nome de Deus como sendo um nome santo. Ora, em nossas orações nós devemos sim declarar a santidade de Deus. A respeito desse princípio, William Hendricks nos dirá que é desejo do coração do Filho de Deus de que o nome de Deus seja glorificado, reconhecido, respeitado e exaltado entre os homens. Por isso então ele deve orar e dizer: santificado seja o teu nome, evidenciado seja o teu nome, magnificado seja o teu nome entre os homens. Meus irmãos, quase que sempre em nossas orações, nós partimos logo para aquilo que muitas vezes nos interessa, que são as petições e as muitas demandas que nós temos a colocar diante do nosso Deus. Quase sempre nós agimos assim. Nós muitas vezes começamos com alguma frase inicial que diga: eterno Deus, soberano Pai, mas logo partimos com muito mais ênfase para as nossas petições, para que Ele atenda os nossos pedidos, e colocamos diante dEle as nossas petições, sem considerar a importância de que em meio às nossas orações nós devemos adorá-lo. Perceba como o culto a Deus é envolto de adoração. Nós cantamos a soberania de Deus, nós lemos na Sagrada Escritura a soberania, a grandeza, a majestade do nosso Deus. Por meio do serviço, do momento da Santa Ceia, desse santo sacramento, nós também somos lembrados da glória de Cristo, da glória de Deus. Nas nossas orações também não seria diferente. Acerca disso, John Payne irá nos lembrar no seu livro, No Esplendor da Santidade, que as nossas orações devem estar recheadas de palavras de veneração e de adoração a esse Deus alto e sublime. Por isso então nós devemos, enquanto nós oramos, também diante dele, colocar as nossas adorações, os nossos corações devotos em adoração. Mas há um segundo princípio que Cristo nos ensina por meio desta oração, e é o princípio declarado no verso 11 e no verso 12, o princípio da santa petição, ou da justa petição. A palavra nos diz: portanto, orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação. Perceba que o princípio da santa petição, ele permeia toda a oração. Os verdadeiros filhos de Deus, eles oram para que o reino de Deus seja plenamente estabelecido. O verdadeiro Filho de Deus ora para que o nome do Senhor seja exaltado entre todos. O verdadeiro Filho de Deus ora para que plenamente a vontade do Senhor seja concretizada, realizada na terra. Se você entender que
Cristo ensina a orar em um contexto onde, no Sermão do Monte, ele está tratando acerca do seu reino, você terá imediatamente, ou fará imediatamente a dedução lógica de que aqui, inseridos no reino, Cristo está nos ensinando como nós devemos nos comportar como participantes desse reino. E em meio a essa instrução, ele nos dirá que nós devemos orar por questões que sejam santas e justas diante do nosso Deus. E não devemos orar movidos pelos desejos ávidos e pecaminosos dos nossos corações. Nós devemos orar para que o nome do Senhor seja exaltado entre todos, que ele seja magnificado. É isso que o salmista nos ensina também no Salmo 115, do verso 1 ao verso de número 11. Ele inicia dizendo: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a glória, por amor da tua misericórdia. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não podem ver, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não pode pegar, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornem-se semelhantes a eles todos os que fazem e quantos neles confiam. Israel, porém, confia no Senhor, ele é o seu amparo. Perceba o entendimento pleno de quem é Deus diante daqueles que são falsos deuses. Santificado seja o teu nome. Esse princípio nos leva à compreensão de que nós oramos a um Deus que é acima de todos os homens. O salmista traça a comparação entre o Deus Santíssimo, a quem nós nos dirigimos em oração, e aos deuses que são fabricados pelos homens. Eles não têm nenhuma atividade, não podem ver, não podem ouvir, eles em nada são ativos, mas o nosso Deus está nos céus, está nas alturas, e tudo ele faz. Perceba como é importante nós termos em nossas mentes, esse princípio. Eu estou me dirigindo a um Deus único, a um Deus que é verdadeiro. Cristo nos ensina ainda que nós devemos clamar para que o seu reino seja plenamente estabelecido. A esse respeito, o reformador João Calvino nos dirá que, nesse ponto especificamente, Cristo está ensinando aos seus discípulos a orar pelo dia em que o reino de Deus será plenamente estabelecido, conforme diz a sua própria palavra no livro de Atos, que haverá um dia em que Cristo há de julgar o mundo com justiça, e nesse dia ele irá também estabelecer o seu povo como um povo vitorioso, porque Cristo há de vencer a sua vitória final contra os seus inimigos. O cristão então deve desejar isto, e isso deve estar claramente declarado em sua oração. Mas não somente isso, ele deve orar para que a vontade do Senhor seja plenamente realizada. Nesse sentido, Matthew Henry nos dirá que o desejo de que a vontade do Senhor seja plenamente realizada, o princípio declarado quando Cristo ensina a orar dizendo: seja feita a tua vontade, está ligado às duas petições anteriores também. É a tua vontade
que o teu nome seja santificado. É tua vontade que o teu reino seja plenamente estabelecido. E eu, como um filho teu, também desejo que isto seja plenamente concretizado na terra. Seja feita a tua vontade na terra como ela é feita nos céus. Meus irmãos, se nós pensarmos de modo aplicativo nesse princípio, quase que sempre as nossas orações trazem consigo o desejo de que a nossa vontade seja realizada e não a do nosso Deus, a do nosso Pai. Isso certamente nós não aprendemos na palavra do Senhor e nós não aprendemos com Cristo, porque Ele mesmo disse na oração do Getsêmani: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez em alguns momentos das nossas vidas, nós, se pudéssemos, diríamos: Senhor, seja feita a tua vontade no céu e a minha na terra. Porque o nosso coração pecaminoso é suficientemente tendencioso a pensar que Deus será babá dos nossos desejos e que irá fazer tudo aquilo que nós ordenarmos que Ele venha a fazer, quando muitas vezes pensamos que podemos dar a Ele alguma ordem. Pelo contrário, Cristo nos ensina que nós devemos nos submeter completamente à vontade do nosso Pai. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Observamos também que a palavra de Cristo nos ensina a orar por aquilo que nós necessitamos. Interessante porque Calvino nos dirá que quando Cristo nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, Ele está nos dando um princípio de moderação. O verdadeiro cristão orará por aquilo que lhe é necessário e não movido pela ganância do muito ter, do muito possuir. Ele pedirá a Deus por aquilo que lhe será necessário. E isso também nos leva à compreensão da nossa dependência de Deus. A teologia bíblica desse versículo especialmente nos levará ao Antigo Testamento, quando Deus disse ao seu povo que lhes daria o maná, mas que eles não guardassem o maná para o dia seguinte, sob a descrição de que aqueles que agissem por conta própria, guardando o maná para o dia seguinte, seriam frustrados, porque o maná no dia seguinte não lhes serviria mais. E dentre outras coisas que podem ser extraídas ali, especialmente no que se refere ao que nós estamos tratando no verso 11, Cristo nos ensina o princípio de dependência do nosso Deus. Nós devemos ter em mente que nós dependemos do nosso Deus e devemos orar de forma moderada, orando ao Deus da nossa salvação, orando ao nosso Deus, tendo em mente o princípio de moderação, de sermos moderados e pedirmos a Ele por aquilo que de fato nos é necessário. Mas nas petições há um outro grupo que é classificado também pelo teólogo Matthew Henry. Ele diz que nós devemos também orar em confissão pelos nossos pecados. Nós devemos confessar ao Senhor os nossos pecados. Nós entendemos isso a partir do verso de número 12. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém. O cristão, ele ora para que a obra do Espírito Santo, no processo contínuo da santificação, seja
contínuo e seja plenamente estabelecido e executado. Ele ora pela sua santificação. Ele tem o entendimento claro de que ainda habita em um corpo que tende ao pecado, como disse Paulo. Então ele ora para que na luta diária contra o pecado, ele possa, por meio de Cristo Jesus, vencer as tentações que se tem posto em seu caminho. Ele ora para que o Senhor o livre das tentações diárias. Calvino traduz essa frase, não me deixe cair em tentação, da seguinte maneira: livra-me do caminho que me levará ao pecado. Me tira do caminho, da rota que irá me propor pecar contra ti. Ele ora para que a sua vida seja santa diante de Deus. John Owen, em um dos seus livros, aconselha e diz: você quer pecar menos? Ore mais. A oração é o meio de graça por meio do qual Deus santifica as nossas vidas. O verdadeiro cristão, então, em suas orações, deixa claro diante de Deus de que, como foi dito aqui pelo presbítero Luciano, ele odeia o pecado e ele ama a santificação. Então ele pede a Deus com fervor que ele o ajude na lida, na luta diária contra as tentações que continuamente se levantam e se põem em seu caminho. Mas não somente isso, ele ora para que o seu adversário, a queda, também não se sobreponha a ele. Nesse sentido, o pastor Joel Bick diz que nós devemos orar para que, primeiro, para que o Senhor nos livre daquilo que irá nos propor o pecado. Segundo, para que por meio de nós não venha o escândalo e o nome do Senhor venha a ser envergonhado ou ser motivo de chacota entre os homens. As nossas orações em confissão de pecado demonstram o nosso zelo para com o nome do Senhor. Demonstra o nosso zelo ao Evangelho. Demonstra o nosso zelo à santificação. Meus irmãos, Cristo nos ensina nessa palavra, e eu já caminho para o fim, que nós devemos em nossas orações adorar a Ele. Nós devemos pedir por coisas santas e justas. E nós devemos também confessar os nossos pecados. Isso é absolutamente o oposto das orações que são ensinadas em nosso tempo, em muitos lugares. De que a oração é uma ferramenta sua para convencer a Deus de que o seu plano é melhor do que o dele. Ou de que a oração de um cristão é o ponto fraco de Deus, de que mesmo que Ele tenha um plano, um decreto para as nossas vidas, nós podemos convencê-lo por meio da oração de que aquilo que a gente pensa é melhor do que aquilo que Ele tem para nós. E mesmo que isso para você pareça absurdo, há muitas pessoas que pensam assim e que vivem essa realidade de que ao dobrarem os seus joelhos, eles têm a Deus como sendo aquele que é um diarista que está pronto a atender a próxima ordem que Ele trará por meio da sua petição. E que Deus desesperadamente irá sair do trono, ou de onde quer que Ele esteja, irá fazer aquilo que aquele irmão está pedindo, ou reivindicando por meio da oração. A respeito disso, Spurgeon nos dirá que a oração não deve ser entendida como a minha tentativa de convencer a Deus, mas um meio de graça por meio do qual o nosso coração é conformado à vontade de Deus. É exatamente o oposto. Na oração, Deus conforma o meu coração a entender que a sua vontade é melhor para as nossas vidas.
algumas questões últimas que nós devemos observar. As nossas orações devem estar regadas de palavras de adoração ao nosso Deus. Devem ser um exercício também de adoração a Ele. Nós devemos orar a Ele, entendendo que Ele é um Deus alto e sublime. Nós não podemos tratá-lo como sendo o nosso igual enquanto nós oramos. Como disse o salmista Davi, referindo-se aos ímpios, que de modo insensato se referem a Deus como sendo seu igual. E muitas vezes em orações nós queremos agir assim também, tratando a Deus como sendo o nosso camarada, tratando a Deus como sendo talvez o nosso amigo da infância, que nós podemos nos dirigir a Ele da forma que bem entendermos, utilizando os termos que nós queremos utilizar. Nós devemos entender que nós nos dirigimos a um Deus que está nos céus, que é santo, santo e santo. E é um Deus que estabelecerá o seu reino sobre tudo e sobre todos de modo pleno. É esse Deus que nós oramos. Sobre a santidade dele, o pastor Sproul nos dirá que a expressão santo, santo, santo refere-se a uma estrutura gramatical que indica que ele é um Deus acima de todos e que não há nenhum semelhante a ele. É a esse Deus que nós dirigimos as nossas orações. Nós devemos entender também, por meio do plural, Pai Nosso, de que Ele nos ensina a orar por aqueles que são os nossos irmãos. Ele é o Pai, o Deus do seu povo. Nós devemos orar também pelos nossos irmãos. Calvino, certa vez, disse que o maior exercício de piedade é a oração. Que normalmente para nós, ou que talvez em algum momento para nós seja a última coisa que você pensa que pode fazer pelo seu próximo. Às vezes até usamos frases assim: irmão, desculpa, eu não posso fazer nada por você, mas eu vou orar. Como que a oração fosse aquilo de menor importância que nós pudéssemos fazer uns pelos outros. Calvino nos ensina então que esse é o maior exercício de piedade, é colocar o seu irmão, o seu próximo, diante do Senhor, em meio às suas orações. É também um exercício de piedade maravilhoso para com a sua própria vida. Ao passo que você ora, o Senhor também santifica a sua vida. Nós devemos também colocar diante do Senhor as nossas necessidades, mas orar por aquilo que é justo, aquilo que é santo, aquilo que de fato é da nossa necessidade, sabendo que Deus, ao seu tempo, irá nos conceder da forma como lhe apraz. Por fim, meus irmãos, as nossas orações não devem ser movidas por orgulho. Cristo começa, no verso 1 do capítulo 6, ensinando como nós não devemos orar. E ele faz isso exemplificando as orações realizadas pelos fariseus, que oravam movidos por orgulho, movidos por toda empáfia dos seus corações. E eram simplesmente desejosos de que as pessoas lhe vissem orando e a partir daquilo ali fossem elogiados. Cristo se referiu a eles como sendo hipócritas, que queriam parecer espirituais por orarem nas praças. E Cristo ainda disse a respeito deles a partir do verso 5, eles já têm o fruto
o resultado daquilo que eles desejam, que são o reconhecimento dos homens, que é o reconhecimento dos homens. Então nós não devemos orar como oram os fariseus movidos por orgulho. Um último pensamento doutrinário sobre oração. Os nossos documentos confessionais nos ensinam a orar envolvendo a Trindade Santa. Veja o que diz o Catecismo Maior, na pergunta 179. Ele diz que nós devemos orar a Deus. Sim, somente o crente em Cristo pode orar de maneira aceitável, porque somente quem crer em Cristo é quem tem o auxílio do Espírito Santo na oração. As orações dos que creem em Cristo, que tentam se aproximar de Deus, sem ser as orações dos que não creem em Cristo, que tentam se aproximar de Deus, sem ser através de Cristo como mediador, não podem agradar a Deus. Mas negligenciar a oração ainda é mais pecaminoso e desagradável a Deus. Nós temos ainda na pergunta 180, logo mais adiante, nós devemos orar em nome de Cristo Jesus. Orar em nome de Cristo é, em obediência ao seu mandamento, na confiança de suas promessas, suplicar misericórdia por sua causa, não pela mera menção do seu nome, mas para derivarmos de Cristo sua mediação, o encorajamento para orar e a nossa ousadia, força e esperança de aceitação em oração. Por fim, o Catecismo, na pergunta 182, diz que nós devemos orar sob o poder do Espírito Santo. Não sabemos pelo que e como devemos orar. O Espírito Santo socorre as nossas fraquezas, habilitando-nos a compreender por quem, pelo que e como orar. E opera e aviva os nossos corações, embora não em todas as pessoas, nem em todos os tempos na mesma medida, aquelas percepções, sentimentos e graças necessárias ao correto cumprimento do nosso dever. Que o nosso Deus traga aos nossos corações a sua palavra. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque tu és um Deus alto e sublime. Nós declaramos a tua santidade. Tu és um Deus, conforme descrito a tua palavra, plenamente santo, digno de toda a adoração, digno de todo o louvor do teu povo. O Salmo 19 nos diz que os céus proclamam a tua glória, que aquilo que tu criastes declara a tua grandeza, que os nossos corações sejam, portanto, cheios de devoção a ti. Ó Deus, nós pedimos que pela mediação de Cristo Jesus os nossos pecados sejam perdoados. Nós oramos ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados. Nós oramos a ti, que o teu Espírito Santo nos ajude nas nossas lutas diárias, que o teu Espírito Santo nos auxilie, ó Deus, na nossa santificação diária, a fim de que nós venhamos ser a cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. Por fim, nós colocamos também diante do Senhor as nossas demandas, entendendo sempre que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós pedimos que o Senhor use cada situação que vivemos para santificar as nossas vidas, para nos tornar mais devotos a Ti. Ó Deus, esse é o desejo dos nossos corações. Nós oramos na autoridade do nosso Deus, pela mediação de Cristo Jesus e sob o poder do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor nosso Deus, irmãos, nos abençoe.